Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe e envolva os nossos corações. Que a alegria do Evangelho possa pulsar e vibrar em nossa alma. E que assim, nessa posição de humildade perante a vida, de sincera disposição em crescer, em nos renovar com o Cristo de Deus, possa a espiritualidade superior encontrar o nosso coração aberto, a janela de nossa alma aberta, a fim de que a luz, com todo o seu poder transformador, possa nos inspirar, possa nos retirar, muitas vezes, dos lugares em que temos estado de aflição, de angústia, de acomodação, que recebendo esse influxo do alto através dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, nós saímos todos daqui renovados e mais dispostos ao grande imperativo da vida: sede perfeitos. Isto é, avancemos, rumemos à luz que nos espera. Como dizia o querido Leon Denis, na frase que é quase que o seu lema em latim, semper ascendens, ou seja, sempre para o alto e sempre adiante. Esse é o nosso lema, uma vez que entendemos que somos espíritos imortais, peregrinos na terra, mas jornadeando rumo ao infinito. É com esse intuito que aqui estamos, mais uma vez, com alegria por rever corações queridos, que sempre vemos nessa casa também querida ao nosso coração, rogando a Jesus que nos ampare a todos. Porque hoje, nesta noite, conversaremos um pouco a respeito justamente disso, dessa nossa jornada pelo mundo, na condição de peregrinos que somos. Como muitas vezes essa jornada é marcada por desafios, por oscilações, não é? Por mudanças bruscas de circunstâncias, de características do contexto em que estamos inseridos. Poderíamos comparar, talvez, como o Evangelho também nos trabalha, nos mostra de maneira simbólica, a jornada humana na experiência física como uma travessia. De fato, adentrar num barco e fazer a travessia de uma margem à outra. Travessia essa, como qualquer navegação, que vai ser marcada pelas mudanças do tempo. Momentos de calmaria, momentos mais nebulosos, momentos de tempestade. Como nós vemos lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, aquele momento em que Jesus convida os discípulos à travessia no mar da Galileia, que é um mar pequenino, mas que traz toda essa conotação simbólica da vida física. O mar com a sua característica ondulatória, de oscilação, de mudança do tempo, ora calmaria, ora tempestade. Assim é a nossa vida física. E é o que está ali representado nesse convite de Jesus. Quando ele convida os discípulos a fazerem a travessia de uma margem à outra do Tiberíades. É o que aconteceu conosco quando para cá retornamos. Era Jesus quem, no fundo, através dos seus emissários, nos convidava a fazer uma travessia. A entrar novamente no veículo que nos permite fazer essa travessia, o nosso barquinho, que recebemos para singrar o mar da vida, o nosso corpo físico. Jesus nos convida a penetrar novamente nesse barco e fazê-la, avançar, rumo a um porto planejado. Todos nós voltamos para cá com um rumo a seguir, com projetos, com objetivos a alcançar. É o porto esperado, é o porto planejado. E posso pensar, imagino, a imensa maioria de nós, se não a totalidade dos que aqui estamos, na condição de espíritas, conscientes da vida espiritual, conscientes dessa realidade e certamente com um preparo anterior a essa encarnação, nós voltamos para ela com esse profundo anseio de que Jesus fosse conosco nesse barco, de que Jesus cruzasse o mar conosco nesse barco.
representando aí os nossos projetos de melhoria, de transformação, de caminhada com Cristo. O fato dele estar ali no barco com os discípulos. Mas, eis que por uma série de coisas, pelas circunstâncias da vida, por vezes ele adormece no barco. Por vezes esses projetos, essas metas são esquecidas. Cristo é relegado lá ao fundo do barco e fica ali adormecido. Eis então que tempestades surgem, desafios novos. E eis que o primeiro movimento dos discípulos na passagem como o nosso é recorrer ao Mestre. É nessa condição que muitos de nós adentram o centro espírita. Estamos a buscar despertar, no fundo, esse Cristo que estava adormecido em nós, para que Ele, com a sua sabedoria, com sua inspiração, possa nos nortear nessa travessia. Marujo experiente que Ele é, porque já a fez inúmeras vezes e conhece cada caminho do mar. Conhece a característica de todos os tempos e marinheiro experiente, provado nas mais difíceis tempestades ao longo de milênios incontáveis. Jesus sabe, como ninguém, conduzir o leme para a certeza da chegada no porto. É isso, de certo modo, que nós buscamos quando viemos ao centro espírita. Para além das dores, das dificuldades, deve brotar, ou da busca pelo consolo, em relação a essas dores e essas dificuldades, deve brotar em nós essa consciência de que Espiritismo, mais do que simples convicção na imortalidade e na vida que segue, deve estabelecer em nossa vida um clima de serviço e de edificação. Que mais do que consolo em nossas vidas, o que é fundamental, Espiritismo deve representar educação, mais propriamente autoeducação. É preciso ir além, como diz Emmanuel numa bonita mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 83, em que ele comenta uma fala de Paulo, quando Paulo diz assim, que é preciso deixar os rudimentos da doutrina do Cristo e ir além. O que ele quer dizer com isso? E Emmanuel comenta nesse texto de maneira muito bela. Que o consolo, o conhecimento da vida espiritual, da imortalidade que prossegue, isso muitas vezes é o primeiro rudimento, mas é preciso ir além disso, no sentido de perceber o quanto, a partir dessa consciência, desse consolo que nos reergue, que nos fortalece, que nos reabastece, o quanto isso deve converter-se em nossa vida, nessa busca sincera pela sabedoria do Cristo, pela sabedoria do Evangelho e por pautar a nossa vida, bem como a nossa conduta, nessa sabedoria e nesses valores, para que de fato caminhemos por novos caminhos, para que de fato saibamos vencer quaisquer tempestades. Então é nesse sentido que a gente precisa ir entendendo a nossa experiência física com os desafios que ela nos propõe, reconhecendo também que, graças à misericórdia divina, nos momentos mais difíceis, o alto a quem recorremos nunca nos falta com o socorro devido. Mas é preciso aprender a perceber esse socorro, a bem utilizar esse socorro, a recorrer adequadamente a esse socorro, porque muitas vezes o buscamos sem uma sincera abertura da alma para as renovações que se farão necessárias, o buscamos não da maneira mais adequada para nós, mas talvez da maneira que desejaríamos. Então é preciso entender a dinâmica de funcionamento da vida e do auxílio do alto em nossa jornada, para que possamos nos auxiliar, auxiliando-os a nos auxiliar. Ajuda-te e o céu te ajudará, dirá Kardec de maneira inesquecível. Não que é preciso pedir, solicitar esse auxílio, porque antes que o peçamos, Deus já o envia até nós. Kardec põe o ajuda-te antes para talvez realçar a importância da abertura, da disposição em nos ajudarmos
para que o auxílio do alto possa nos encontrar receptivos. Porque ele sempre existiu, sempre existirá. É preciso aprendamos saber buscar. Então é nessa linha de raciocínio que recentemente passávamos os olhos, líamos uma mensagem do benfeitor André Luiz que nos chamou a atenção, em que ele nos vai falar de um trio fundamental de auxílio, um trio de auxílio essencial para que nessa jornada, nessa travessia, saibamos sempre encontrar os recursos necessários, a postura necessária para superar as tempestades que possamos encontrar. O livro em que essa mensagem se encontra já é por si mesmo muito interessante. Eu sempre comento isso nas palestras, os títulos dos livros do Chico. Os títulos, sejam dos livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, os livros de André Luiz com Emmanuel, ou as parcerias, enfim. Um mais sugestivo que o outro, um mais interessante que o outro. Esses dias lia o livro Material de Construção. Parece um nome estranho para um livro, mas profundamente reflexivo. Como nos dizer, estamos a falar de auxílio, que o alto nos dá o material de construção para a solução dos nossos problemas. Mas o obreiro, no caso aí o pedreiro que vai ter de erguer esse edifício, essa coluna, esse sustentáculo, somos nós próprios. Então, sugestivos os títulos. E esse, que está essa mensagem que lerei, se chama Senda para Deus. Nessa mesma ideia da senda, da jornada para Deus. Peregrinos que estamos aqui na matéria. Lá no capítulo 3, André Luiz nos propõe um título ainda mais interessante. Talvez por isso, passando os olhos pelo livro, ele me chamou a atenção num primeiro momento. Ele coloca ali um sinal, uma sigla. O título é SOS. A mesma sigla, o mesmo sinal, convencionado mundialmente como um sinal de pedido de socorro, pedido de auxílio. É como lá os discípulos, no mar da Galileia, no momento da tempestade, eles lançam ou enviam um SOS para Jesus, não é? Jesus está dormindo lá no fundo. Senhor, Senhor, não vê que estamos a perecer? Não vê que vamos morrer? Não vê que o barco está afundando? E é nesta condição que nós nos encontramos muitas vezes na jornada. Quando nos voltamos ao alto, Senhor, Senhor, SOS. Não vês as circunstâncias, não vês as dificuldades? É claro que o Pai vê. Mas nesse ímpeto, nesse momento, na aflição, nós enviamos então esse SOS. E já podemos antever a linha pela qual André Luiz vai conduzir a reflexão. Porque falávamos um trio de auxílio, e nós temos 3 palavrinhas, que, de certo modo, então, vão sintetizar para nós e nos auxiliar a gravar qual é esse trio de auxílio essencial que precisamos aprender a cultivar e a valorizar em nossa vida. Porque isso é uma das finalidades do Espiritismo, a par do consolo, a par do entendimento, qualificar a nossa jornada, otimizar o processo da nossa evolução, evitar as longas curvas, os demorados processos de estagnação, na rebeldia, na culpa, na revolta. É isso que se chama evolução consciente. E é isso que buscamos numa casa espírita ou em qualquer templo religioso no mundo. A finalidade ou a grande finalidade do conhecimento espiritual, do conhecimento religioso, o motivo pelo qual ele desce do alto e alcança a todos os povos, a todas as culturas nas suas múltiplas feições é justamente esse. Mostrar com mais clareza para a criatura aonde ela está indo, ou para onde ela vai, qual o caminho até lá, e como tomar o melhor caminho, dentre os vários possíveis. Então é um investimento, é um aporte de sabedoria que nos chega do alto, sustentando o nosso esforço que vem daqui de baixo para cima.
Comentamos sempre essa analogia que gostamos. Nessa interação se dá, na perspectiva pela qual o Espiritismo nos mostra a vida e o universo, dessa interação se dá ou surge a evolução. O esforço ascendente da criatura como o amparo descendente do alto, na forma da sabedoria, da inspiração, dos missionários que descem, encontrando a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa disciplina. Fundidos esses ingredientes, o resultado é o maravilhoso tesouro, da evolução espiritual do indivíduo. O resultado é o ouro puro dos valores do espírito. Isso é evolução. Então, emitido esse SOS, nunca falta a resposta. Nunca falta a resposta. Então, André Luiz vai começar assim, mais ou menos naquela analogia que a gente trabalhou também no início. A existência, aqui, existência física, é comparável ao firmamento que nem sempre surge anilado. Ou seja, anil, azul, claro, límpido, nem sempre. Nós sabemos disso. A vida na matéria é isso. E há uma razão de ser para isso. Porque embora prefiramos, muitas vezes, o céu anilado, numa análise sincera, não poderemos desconhecer ou negar o tremendo valor das tempestades em nossas vidas, até mesmo para a natureza. Embora causem problemas, São Carlos há algum tempo passou por algumas dificuldades nesse sentido, nós sabemos a finalidade essencial que ela cumpre na natureza, de purificação, de renovação, até mesmo, num certo sentido, da lei de destruição, que no fundo, como aprendemos com a doutrina espírita, é uma lei de renovação. Então não podemos negar também, em sentido espiritual, moral em nossas vidas, o valor das tempestades. Porque, afinal de contas, é ela mais propriamente que nos aprimora. Não há marinheiro bom, verdadeiramente sábio, que não tenha nunca passado por uma sabedoria. Ele pode ter talvez a ilusão de que o seja, mas eis que quando a tormenta cai, ele vê o quanto ainda lhe falta aprender, o quanto lhe falta de cabedal, de experiência. Assim somos nós. Por vezes temos uma ilusão das virtudes que julgamos ter, mas eis que a vida nos propondo a tempestade nos mostra a fragilidade em que ainda nos apoiamos e nos convida à resiliência. Nos convida a expandir as potencialidades do nosso espírito. É nessa forja, portanto, nesse cadinho, que se forma o aço, a resiliência dos espíritos superiores. O apóstolo Paulo, que soube muito bem lidar com tempestades de todo tipo, as morais, pelas tentações tantas com que teve que lutar, as espirituais pelas influências tantas com as quais teve de lidar, e as físicas também. Ele que passou por naufrágios, inclusive, em meio a tempestades grandiosas, Por exemplo, quando ele naufragou perto da ilha de Malta, e que ele foi o responsável por manter a serenidade em todos do navio, a confiança em todos do navio, e de fato sobreviveram. Então, ele que passou por muitas tempestades ao longo de sua vida, vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 5, uma sequência muito bonita que ele traz de construção das virtudes, mas focando apenas no início da sequência. Para quem quiser ver depois inteira, começa no versículo 3. Ele diz assim: e nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz fortaleza. E aí ele vai falando que a fortaleza leva à experiência, a experiência vai... Ele vai fazendo uma construção, desaguando na esperança. Então, nós nos gloriamos. O que ele quer dizer com isso? Nós agradecemos, nós louvamos a vida e ao Criador por cada tempestade, por cada tribulação, porque sabemos que é delas que nasce a fortaleza. Fortaleza, resiliência. Esse é um dos atributos mais fundamentais dos espíritos nobres. Porque como julgamos que eles veem à matéria, como nós vimos ao longo dos séculos, lidar
com uma humanidade, como nós éramos e ainda somos, de certo modo, ainda muito distante de valores morais mais consolidados, como esses missionários e missionárias de todos os tempos vinham e cumpriam com denor das suas tarefas. Senão porque tinham essa resiliência, essa fortaleza ancorada na lei divina, né, na consciência conectada e marcada pela vivência da lei divina. Como eles conseguiam fazê-lo? Quando a gente vê aqueles exemplos de uma força que nos escapa. Por causa disso. Porque foram trabalhados ao longo de milênios pelas tribulações. E por isso, a glória que hoje eles têm veio das tribulações. Por isso Paulo diz, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Então é essa a ideia que a gente precisa perceber. Numa perspectiva espiritual, aprender a olhar para a vida e para as circunstâncias de maneira diferente. Entendendo que é muito bom, sim, o dia de céu anil. Aprendamos a valorizar os momentos de mais calmaria, de mais alegria, de mais contentamento, sem que percamos o equilíbrio e sem que deixemos adormecer, como os discípulos, o Cristo no nosso barco. Aprendamos a valorizar esses momentos para nos preparar, para nos enriquecer de sabedoria, de trabalho, mas aprendamos também, mesmo em meio à maior tempestade, a louvar a Deus e agradecê-lo. Ele prossegue, então. Dias sobrevêm, nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia açoitam a alma. Enxurrada carreando maledicência invade o caminho, anunciando subversão. Então, caos aparentemente exterior. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino, em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Então, como também diz Paulo, e está lá também no Apocalipse, a obra de cada um será provada pelo fogo. Ou seja, existem momentos, ciclos de aferição, para ver o quanto das sementes recebidas se converteram em fruto. O quanto vai poder ser guardado nos celeiros eternos do Espírito e o quanto ainda é joio que vai precisar ser queimado. Não é isso que está nas várias parábolas chamadas escatológicas de Jesus. O que são parábolas escatológicas? Essa palavra escatológica vem do grego, significa, uma tradução mais literal, fim dos tempos. São aquelas parábolas em que Jesus fala assim, assim será no fim dos tempos, né? Assim será na hora da ceifa, assim será no momento, no fim da pesca. O fim dos tempos, entenda-se, não a ideia, muitas vezes ingênua, que temos da destruição de tudo, que vai acabar. Fim dos tempos, entendamos, fim de ciclos. Porque a vida é marcada por ciclos, a própria natureza nos ensina. A vida das coletividades tem ciclos. Nós estamos agora no fim de um tempo, no fim dos tempos. O fim dos tempos da terra de expiação e provas para o início dos tempos da terra de regeneração. Então nós chegamos no momento de ceifa, de colheita, como lá na parábola do joio e do trigo. Então são momentos de aferição, em que experiências desafiadoras vêm verificar o quanto de fato é produção. Assim como há em termos coletivos, há em termos individuais. Em termos coletivos, esses ciclos são muito maiores, demandam muito mais tempo. Em termos individuais, ao longo de uma encarnação, nós passamos por vários ciclos, por vários momentos de colheita e de aferição. É o que ele está dizendo, né? O destino vem verificar o aproveitamento dos valores que o mundo nos ofereceu. Então recebemos os valores do tempo, das oportunidades, da família, do corpo, dos recursos, da saúde, etc, etc. Disso tudo, desse material de construção, o que está saindo? Qual a construção que está subindo? É base sólida? É base firme? Ou é areia movediça? Vem o vento, vem a chuva para aferir valores. Entretanto, ou seja, apesar dessas dificuldades, dessas lutas, a facilitação de cada problema
solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Então, olha que interessante o que André Luiz diz. A facilitação do problema. Porque diante do problema eu tenho 2 caminhos, basicamente. Complicar mais ou facilitá-lo em busca da solução. Diante do sofrimento, da experiência dolorosa, e há até uma frase bonita de Cipriana, no livro No Mundo Maior, em que ela vai dizer que o martírio, o sofrimento é um problema de origem divina, porque, buscando solucioná-lo, alguns conseguem extrair o óleo da paciência com que se iluminam ainda mais, e outros não descobrem outras coisas senão acúlios da revolta e da rebeldia com que descem ainda mais as sombras. Ou seja, diante do problema eu tenho 2 caminhos, ou complicá-lo ainda mais, me enredando pela revolta, pela rebeldia, pelo fechamento, nas malhas daquele problema, né, como que numa teia de aranha, ou facilitar a solução. E André Luiz vai dizer que são 3 os elementos essenciais para essa facilitação. 3 elementos distintos, mas que tendem para o mesmo fim, como um triângulo, né, de forças, com uma pirâmide aí, que converge para o mesmo fim, que é o aperfeiçoamento, a extração do problema, do tesouro oculto que ele traz. Remover ali o cascalho e encontrar o ouro da experiência. Quais são essas 3 atitudes, ou esse trio de auxílio? Silêncio diante do caos, oração à frente do desafio, serviço perante o mal. Silêncio, oração e serviço. SOS. São 3 pilares que não podem de maneira alguma faltar em nossa jornada, que são os que haverão de nos sustentar, qualquer que seja o problema. Porque tudo, no fundo, a solução de qualquer problema vai desaguar nesses 3 elementos. A gente pode buscar auxílios diversos, a terapêutica do passe, tratamento espiritual, etc, mas no fundo, tudo vai desaguar para isso. Aprender a cultivar mais o silêncio e tudo que ele representa, a oração e o serviço. Esse trio de auxílio essencial. Então ele começa, né? Silêncio diante do caos. E a gente vai ver, há uma ordem naturalmente lógica que André Luiz propõe aqui. O caos se estabeleceu no exterior. Primeira coisa que eu preciso fazer, não me deixar contagiar pelo caos. Lá na analogia do barco, na tempestade, não deixar a água tomar o barco. Quando a água começa a entrar no barco, né, quando a gente deixa o nosso mundo interior muito acessível, muito suscetível às circunstâncias exteriores, pela ausência da vigilância, pela ausência dessa governança íntima, que é esse silêncio interior, a gente só sobra. A gente entra nas linhas do desespero e aí não há raciocínio mais que funcione adequadamente, aí as emoções se perturbam e se perdem, e aí a nossa ação estará toda ela comprometida. Então é o que Jesus faz quando se ergue lá na tempestade, ele silencia. O símbolo é mais bonito do que simplesmente a tempestade exterior. Jesus silencia a tempestade íntima que havia se formado nos discípulos, para que pudessem lidar com as exteriores. É o símbolo por detrás da passagem. Porque muitas vezes o alto não vai mudar a circunstância, porque ele sabe da sua necessidade, mas ele espera ou nos auxilia a mudar a nossa reação ou postura perante a circunstância. Isso começa pela pacificação interior, pelo equilíbrio interior. Então, silêncio diante do caos, diante das dificuldades, silenciar. Evitar lamúrias, lamentações, evitar maledicência, evitar as palavras que representem, as palavras que saem sempre do coração, que representem a expressão de revolta,
de amargura, de crítica ferina a esse ou aquele outro que julgamos responsável. Antes de mais nada, silenciemos. Sobretudo o mundo interior, acalmemos, asserenemos. Não deixemos nos contagiar pelo caos externo, para que internamente, mais tranquilos, possamos passar ao passo seguinte, que é o quê? Acessar as fontes do alto. Oração à frente do desafio. Quando eu entro no caos, eu já não estou vendo mais o desafio, eu já não estou vendo mais nada, eu estou vendo só o caos. Quando eu silencio, eu consigo divisar o desafio. Consigo entender melhor o convite e a proposta da vida. E agora eu vou recorrer às fontes superiores da vida, aos recursos para vencê-lo. Mesmo porque, se há o caos internamente, difícil se faz até uma oração mais profunda, uma conexão mais profunda com o alto. Quando eu busco primeiramente me acalmar e me asserenar, a oração é vertida com mais profundidade, com mais alcance, né? Com mais alma. Então eu vou recorrer às fontes inesgotáveis. Então, diante do desafio, oração. Porque se é desafio para mim, no patamar em que estou, de conhecimento e de entendimento, para espíritos que estão acima de mim não é desafio, porque eles já venceram isso. E eles sabem como vencer isso. E eles haverão de me orientar sobre como vencer isso. O que é para mim desafio, para Jesus não é, de maneira alguma. Nem para os nossos benfeitores. Quando, portanto, acesso essa sabedoria deles, encontro elementos que me ajudam a mudar de plano, a ver as coisas de um pouco mais acima, e a encontrar variáveis, a encontrar recursos, elementos que antes eu não considerava, porque não estava no meu universo. Quando eu recebo uma ideia nova, o meu universo interior se expande, as minhas possibilidades são maiores. E é isso que buscamos quando oramos. A finalidade primordial da oração, como aprendemos, não é necessariamente, não é de modo algum mudar tanto a circunstância, mas sim aquele que ora. Essa é a principal finalidade da oração. Mudar aquele que ora. Para que a sua relação com a circunstância seja de fato outra. Né? Então, é importante a gente aprender esse primeiro binômio. O silêncio aliado à oração. Me recordo, inclusive, da questão 660 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec e os Espíritos vão tratar da prece ou da oração. Está lá, né, na parte da lei de adoração. E Kardec faz uma pergunta interessante, ele pergunta assim, a prece torna melhor o homem? E a resposta dos Espíritos é bem interessante. Sim, porque aquele que ora com fervor e com confiança se torna mais forte para vencer as tentações. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então, olha, eu ganho recursos morais, força e amplio a minha captação da inspiração superior. Ou seja, novas ideias, novos elementos para sanar aquela circunstância. E eles dizem mais, esse é um socorro que jamais se é recusado, desde que pedido com sinceridade. Jamais. Pode ser um indivíduo que desceu aos mais profundos abismos dos equívocos, né, dos excessos, se há sinceridade na sua alma, tal qual no filho pródigo, quando desperta, a prece é um recurso jamais negado por Deus aos seus filhos. O auxílio que verte por meio da resposta à prece. Então, olha que lindo isso, né? Mas Kardec, muito sagaz, põe uma questão seguinte, 660, ele diz assim, mas como explicar então aqueles que oram muito, mas continuam invejosos, ciumentos, você não muda quase nada. E os Espíritos então têm uma frase muito bonita, o essencial é orar bem, e não orar muito. Esses que assim o fazem acreditam que o mérito da prece está no tamanho da prece e fecham os olhos para as suas imperfeições. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo e não um estudo de si mesmos. Eu acho belíssima essa definição de prece dos Espíritos. Um estudo de si mesmos.
Como é que eu vou me estudar se eu deixo o caos adentrar o meu mundo interior? É preciso silenciar. Fazer da minha mente um espelho mais sereno, a fim de que eu possa olhar nesse espelho e então me ver tal qual sou. Ver a minha imagem, de fato, quem eu sou. Só assim a prece alcança essa efetividade. Por isso o silêncio precede, né? Porque o silêncio, ele é esse preparador, digamos assim, para acessarmos a realidade. Não poderia deixar de lembrar de uma passagem muito bonita que está no Evangelho, João 18, 38, Jesus preso já diante de Pilatos. E esse é um dos silêncios mais eloquentes de todo o Evangelho, né? Aliás, todo o processo da crucificação, desde a prisão de Jesus até o final do processo, ele é marcado por um silêncio constrangedor e gritante de Jesus. Porque em quase nada falando ao longo de tudo aquilo, Jesus falou demais à humanidade. Ele falou de uma maneira que, se ele tivesse falado outras coisas, nós não teríamos gravado com tanta ênfase a grandiosidade daquele silêncio. E especialmente no momento, quando Pilatos, nesse versículo, volta-se para Jesus e pergunta para ele: o que é a verdade? E Jesus mantém-se em silêncio. Como a dizer que o silêncio é uma condição sine qua non para acessarmos a verdade. O silêncio, sobretudo, das nossas paixões, do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque só consegue se silenciar de fato ante a prova aquele que já tem feito grandes vitórias sobre o seu orgulho e sobre a sua vaidade. Só consegue se resignar de fato aquele que já tem feito, se tem feito humilde. Por isso a ordem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito vem primeiro, depois vem bem-aventurados os aflitos, ou seja, os resignados, porque serão consolados, porque sem humildade não há resignação. O orgulho ante o sofrimento se revolta, considera-se importante demais para sofrer. Quem sou eu? Por que comigo? Não reconhece a necessidade de mudanças. Então, primeiro a humildade, depois a resignação. Só consegue se silenciar nesse silêncio profundo que acessa a verdade, que se conecta com as fontes do alto, aquele que tem vencido o orgulho, aquele que tem vencido a vaidade, o egoísmo, a prepotência, aquele que tem reconhecido-se pequeno, aquele que está realmente disposto a fazer com que a vontade divina prepondere sobre a sua. Esse é o que consegue silenciar, e por isso Jesus silencia diante de Pilatos, deixando-nos essa lição de que para acessar a verdade, para ir mais fundo na comunhão, no entendimento do Criador e das suas leis, é preciso aprender a silenciar o orgulho, a vaidade. Por isso o silêncio vem antes da oração, para que a nossa oração se faça efetiva. E então ele prossegue, no terceiro elemento, serviço perante o mal. Operar, ocupar a mente, que é, como dizia Paulo no Paulo Estevão, a muralha defensiva contra as tentações, contra as sombras. Aprender a nos colocar em movimento para que, não estagnando, não venhamos a congelar, a cristalizar a nossa mente em pensamentos fixos, em ideias e emoções perturbadas que nos levem ao desequilíbrio. É preciso movimentar, é preciso deixar fluir as potências da nossa alma, deixar o amor fluir através de nós no bem que possamos fazer, porque isso é o que mais purifica a nossa alma, que mais a liberta dos adoecimentos, que mais limpa internamente tudo que seja emoção, pensamento, que nós estamos guardando aqui como lixo mental. É preciso deixar que isso tudo flua, é preciso deixar que essa água venha, nos lave, nos banhe interiormente. Isso é o amor a fluir através de nós. O nome disso é serviço, é trabalho no bem, é muralha protetiva contra a tentação. Porque diz já um ditado popular, quando a mente foge do serviço, a mente que cai em ociosidade, ela se converte em oficina do diabo. Diabo, entendamos, aquilo que opera contra o bem. Sejam seres, sejam ideias, quando encontram em nós essas brechas, passam a operar. Então é preciso servir,
É preciso trabalhar, é preciso colocar as forças da alma em movimento, é preciso, em meio às sombras, acender a luz. Eu me recordo de uma historinha, o Chico, certa feita, indo para a fazenda Modelo, estava desanimado aquele dia, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas demandas, eram muitas pessoas que buscavam, aflitos, inquietos, angustiados, buscando consolo, buscando amparo, eram os céticos também, eram os críticos, enfim, muitas demandas. E ele ia meio cabisbaixo para a fazenda Modelo, quando era amanhecer, o Emmanuel aparece para ele e aponta um quadro mais adiante, ele passava ali pela zona rural, e Emmanuel aponta para ele e diz: percebeu? Chico olha então e vê um homem com a sua enxada, começando o trabalho diário. E Emmanuel diz assim para ele: guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se vai servir no solo seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai colaborar na sementeira de flores, de batata, de milho ou de feijão. Obedece apenas o cultivador e ajuda sempre. E então ele complementa: nós, Chico, somos as enxadas, ou deveremos ser, nas mãos de Jesus, o divino semeador. Chico leva aquele choque com a lição, com aquela beleza daquele símbolo, e fala: é verdade, mano, o desânimo é um veneno, Sim, meu filho. E assim é, a enxada, quando foge à glória do trabalho, cai na tragédia da ferrugem. Esta é a lei. Quando a gente foge à glória do trabalho e do serviço, a gente cai na tragédia da ferrugem. Então é preciso movimentar, colocar as forças da alma, por mais que as sombras se façam ao entorno. Emmanuel, mais uma vez, uma bela lição no livro Rumo Certo, capítulo 11, vai dizer que nesses dias nublados, em que as sombras se façam ao derredor de nossos passos, é preciso converter toda tendência à lamúria ou à lamentação em mais trabalho. E cada palavra de autojustificação em mais serviço, dialogando com os outros pelo idioma inarticulado do dever retamente cumprido. Olha que lindo isso. Converter toda tendência à lamentação e toda palavra de autojustificação em mais serviço e trabalho. Porque aí eu converso com o outro, por outra linguagem muito mais eloquente. Porque aí, em meio à sombra, eu faço luz. E a sombra não resiste à luz. Em hipótese alguma. A sombra não pode reter a luz. Como está lá dito em João: e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Seguindo então, André Luiz diz: se a discórdia ameaça, façamos silêncio. É como lançar a água no incêndio que se inicia. O silêncio, ele desarma os mecanismos do orgulho, da discórdia. O silêncio aliado à prece, ele é uma luz poderosa por demais para vencer as sombras. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Então, se as sombras nos cercam, as sombras da tentação, dos arrastamentos aos equívocos, é hora de acender luz, de buscar mais discernimento, mais clareza para a ação. Se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no serviço, que é o que falávamos, Se vem a incompreensão, se vem a calúnia, a maledicência, convertamos lamentação e autojustificação em mais serviço, porque aí estaremos falando pelas próprias obras. E foi isso que, de fato, o Chico fez ao longo de toda a sua vida. Quantas vezes não precisou recorrer a esse diálogo do dever retamente cumprido para responder às muitas críticas, aos muitos ataques que foi sofrendo. Então nós vamos percebendo que há uma ordem muito clara: a serenar, buscar o recurso do alto para agir. Porque sem ação também não há solução do problema, nem tampouco do desafio. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extinga o núcleo de sombra. Então, o silêncio, ele vai atuar como que um medicamento, imaginemos. Um câncer que se está espalhando, o silêncio vai ser o medicamento que vai cercá-lo, vai cortar-lhe os nutrientes, aquilo que o alimenta. Ou, por exemplo, uma candeia,
uma fogueira que está acesa, quando eu corto a fonte de oxigênio, quando eu imponho a ela silêncio, ela vai aos poucos apagando. Então, a perturbação ela é cercada pelo silêncio. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Então, começaram a brotar, a germinar em nós essas sementes de sombra na forma de ideias, de pensamentos, de emoções equivocadas que mais tarde se converteriam em ações. No ato do nascimento é preciso antepor a elas a luz. Por isso, no momento da tentação, da sombra, recorrer à prece que faça luz para então apagar ou eliminar qualquer treva. E todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar pela energia benéfica do serviço. Então, quando eu acrescento a energia benéfica do serviço, eu estou acrescentando ali, digamos assim, aquela temperatura adequada para que aquilo possa ser purificado, os elementos impuros, os elementos negativos possam ser consumidos, para que no final fique o que realmente tem valor. Porque assim é o mal, ele não tem vida em si mesmo. Uma vez que nós vamos à raiz, digamos assim, ele não consegue se sustentar, não consegue se manter. Quando nós agregamos essa energia do serviço, logo o que nos parecia muito sólido, o que nos parecia muito forte, o trabalho, o envolvimento do mal, né, das influências perniciosas ao nosso redor, vai desvanecendo. Aquela neblina que pareceria muito densa, quando colocada sob a luz do sol, logo desvanece. Assim é o mal em nossa caminhada. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. E serviço garante a marcha correta. Então, o silêncio é o sinal amarelo. Cuidado, atenção, vamos acerenar. A oração é o vermelho no sentido assim, prepara antes de ir. Busca os recursos antes de agir. E o serviço é o sinal verde. Vamos agora à luta. Então, preparou, buscou o recurso, agora pode ir. Porque muitas vezes nós fazemos o contrário, agindo no impulso, no ímpeto, sem nos acalmarmos, sem buscarmos o auxílio do alto, vamos logo à ação, buscando resolver os problemas. E eis que muitas vezes nos complicamos ainda mais. Em qualquer obstáculo, valer-se desse trio de paz, discernimento e realização é assegurar a própria felicidade. Então, olha, trio de paz, discernimento, oração, e realização, o serviço. É assegurar a própria felicidade. É o que aprendemos lá no Livro dos Espíritos, questões 920, 921. Vamos aprendendo que somos nós os maiores obreiros da nossa infelicidade. E que compete a nós sermos tão felizes quanto nos seja possível na condição em que estamos na Terra. Isso faremos quando buscarmos paz, discernimento e ação adequadas ou sintonizadas com Deus e com as suas leis. SOS, então ele conclui, é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro. E na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Olha que bonito. A síntese de todas as respostas que venhamos a buscar no caminho da vida haverá de ser encontrada da conjunção ou na conjunção desses três elementos, que queiramos nós, não faltem em nossa jornada. Silêncio, oração e serviço. Eis a emissão do SOS e eis com toda certeza o retorno do alto, assegurando-nos a força para seguir sempre adiante. Que não nos falte nunca esperança, alegria para avançarmos com Jesus rumo aos horizontes da luz que nos esperam a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre.